Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Começamos juntos a terça-feira, mas que coisa mais maravilhosa! Bom dia, Anabel! Bom dia, gente! Coisa boa! Como é que vocês estão? Nossa live de toda terça. Tudo bem por aí? Hoje vai ser mais uma live, ó. Muito bom dia, Ju! Vai ser uma live muito legal. Neuzinha. Opa, tem mensagem pra mim. Gente, sabe que o meu WhatsApp, eu vou deitar, né? Aí antes de deitar, eu zero ele, às vezes, e quando eu acordo já não dá conta. Mas eu chego. Gente, então, vamos conversar um pouquinho. Lembra que a gente vem falando, né? Vem falando sobre prosperidade, vem falando sobre mentalidade próspera. E a mentalidade próspera, como a gente vem falando, Vani, bom dia! Ela é um guarda-chuva, né? Então, essa mentalidade próspera... Ai, aqui, gente, será que eu vou fazer uma coisa? Hoje eu vou dar um presente pra vocês. Espera aí. Quem não conhece o bichinho, vou gravar nossa live. Porque aí assim eu consigo passar pra vocês, quem quiser, tudo que a gente conversou. Vambora. Aí. Então, gente, né? Hoje a gente vai falar sobre mentalidade próspera, que é um guarda-chuva, como a gente vem fazendo nos últimos dias, que é aquilo que a gente colocou nessa enquete e a maioria das pessoas votaram que gostariam de escutar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu brinco, né? Isso me obriga a estudar cada vez mais sobre, e não só estudar, mas é aquela história, né? Colocar em prática, colocar no dia a dia e me realinhar às vezes com os meus propósitos, né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo no processo e pode ser sim que a gente acabe saindo do nosso propósito por várias distrações do nosso dia. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Bom dia, Kellen Sabre, amor, bom dia. Então, é muito significativo que a gente consiga ter clareza disso diariamente. É fácil? Jamais, mas é extremamente possível. E dentro desse guarda-chuva, existem vários pilares que a gente vem falando ao longo das lives, né? Então, quem me conhece, né, gosta que sabe, percebe que eu, Melina, isso é uma coisa minha, eu gosto de ter um passo a passo, eu gosto de ter um método, eu gosto de ter um início, meio e fim. Eu tenho dificuldade com pontas soltas, então toda vez que a gente vai falar sobre algo, pra mim é muito, primeiro pra mim, assim, internamente, conseguir me organizar, eu preciso ter, né, esses tópicos bem organizados. Então, quando a gente falou em mentalidade próspera, eu fui entender todos esses pilares que existem dentro desse guarda-chuva da mentalidade. Porque falar de mentalidade é algo muito amplo. Falar de mentalidade é algo muito... não é palpável, né? E isso faz com que, se a gente não tiver clareza, isso fica muito vago, isso fica muito solto, ficam muitas pontas soltas. E um dos pilares fortíssimos dentro deste guarda-chuva, né, na verdade, são dois pilares que se complementam e que um deles vai fazer muito sentido para vocês, talvez o outro pareça simples, mas não é. Um deles é a decisão, né, a tomada de decisão. Ela é um dos pilares da mentalidade próspera. Eu quero trazer essa clareza para vocês. Bom dia, Aninha! Né? Então, um dos pilares, Cami, olha que coisa boa! É um dos processos, um dos pilares deste guarda-chuva, tá? Assim como dentro da decisão, os fortalecimentos internos a respeito disso. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês também. Gil, que saudade! Então, quando a gente fala de tomada de decisão, gente,
a gente não tá falando sobre querer. Eu quero, eu vou lá e eu faço. Não. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente não fala sobre eu vou lá, vou dar o passo, vou arriscar e é assim que funciona. Eu vou lá porque eu quero muito e vou fazer. Na grande maioria das vezes a gente escuta isso, né? Que é só tu querer que tu vai lá e faz. E eu tenho uma linha de pensamento que talvez tenha sido em função da minha vivência, da minha experiência, que isso muda um pouco na minha concepção, tá? Na minha concepção, eu realmente acredito que o primeiro passo é querer. Quem acompanhou as lives das virtudes, onde a gente estudou todas as virtudes, tem coisas que ficam muito claras para nós que querer todo mundo quer, né? Todo mundo quer algo, todo mundo quer uma solução, todo mundo quer dar um passo, todo mundo quer o próximo passo, todo mundo quer subir, todo mundo quer ter um relacionamento saudável, todo mundo quer ter uma relação familiar adequada, todo mundo quer ter um emprego bom, todo mundo quer ter um faturamento melhor, todo mundo quer ter as coisas. E é por aí que começa. Porém, né, nas virtudes a gente estudou também muitas passagens da Bíblia, né, e uma das passagens dizia, né, que muitos querem, poucos executam. Não é sobre querer, né, então muitos querem, e querer, ele é o primeiro passo, mas ele tá longe de ser a decisão. Longe de ser a decisão. E é sobre a decisão que a gente tem que conversar. Porque a gente querer é o primeiro passo, só que entre eu querer e eu decidir, a caminhada é muito longa. E existe algo no meio desta caminhada que é algo que é invisível, é algo que já se escutou falar muito, né? Eu brinco assim que virou até moda falar sobre isso, né? Mas eu acho extremamente importante a gente levantar essa bandeira que a Ana falou, é a resiliência também, e isso entra dentro dessa caminhada, né? Que é entre a decisão de a vontade de eu querer e a decisão de eu fazer, que é dentro desse processo se sentir fortalecido, se sentir forte, se sentir pronto, se sentir no momento de dar o passo. Eu tô falando que dar o passo e tomar a decisão, eu só vou fazer isso quando eu estiver seguro? Não, jamais. Segurança não tem respaldo no momento da decisão. Por quê? Porque de forma inconsciente, a segurança ela não se dá na mudança. Ponto. Quando o teu sistema neural ele entende que tu vai mudar o teu processo, quando o teu sistema neural entende que tu vai dar um passo para outro caminho, quando o teu sistema neural entende que o que tu vai fazer é novo, é desconhecido, por mais que o teu sistema consciente saiba que tu tá caminhando para um lugar melhor, de maior estrutura, de maior vontade, o processo inconsciente vai te falar, não vai. Não vai. Por quê? Porque a segurança não está vinculada ao novo. A segurança não está vinculada à decisão. A segurança não está vinculada à mudança. Não está. A Vani colocou que está num momento de mudança e estou morrendo de medo. Ou seja, Vani, está no caminho certo. É louco a gente pensar isso, porque o que eu mais escuto, gente, e olha que eu converso com pessoas o dia inteiro, ou fazendo reunião, ou em mentoria, ou fazendo vários movimentos. Uma das coisas que eu mais escuto é o quê? Eu não vou dar o passo agora, ou eu não vou decidir, ou eu não vou fazer, porque eu não estou pronto. Eu não estou... Ai, tem cabelo, né, de cabelo. Eu não estou pronto, eu não estou segura, não estou no momento. Eu tô com medo e a minha pergunta é: em que momento fizeram a gente acreditar que para tomar decisão e dar o passo a gente precisa estar pronto? Esqueçam. Quem começa pronto, começa tarde. É sobre se lapidar no caminho, é sobre dar errado, é sobre corrigir processos. Mudança e medo
andam juntos, não existe segurança na mudança. Quer ver eu trazer um exemplo para vocês onde cai por terra o pensamento? A Bel falou, tem que ir com medo mesmo, mas bem acompanhado e mentorado. É verdade. Estar com pessoas que te dão segurança. Rubi, bom dia. Nayá, bom dia. E quando a gente fala isso, gente, desse processo de segurança não está pautada na mudança e a mudança não está pautada na segurança, talvez alguém pense assim, um exemplo bem simples, tá? Vou fazer um processo de transição de carreira. Só um exemplo. Vou fazer uma transição de carreira, mas então eu preciso estar segura para tomar decisão. Show! O que é estar segura? É tu começar um movimento correto para conseguir fazer essa transição. Por mais que essa transição esteja alinhada, quando tu tomar a decisão de sair do teu trabalho atual, vai vir medo, insegurança, incerteza, sensação de não dar conta, sensação de não se ver capaz, sensação de que tá errando e tu continua no lugar onde tu está. Isso serve para relacionamentos, isso serve para amizades, isso serve para trabalho, isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Por mais que o teu consciente entenda que é o momento, que tu tá pronto, que é por aí que tu tem que ir, que é assim que tem que fazer, o teu inconsciente vai te dizer, não vai. Tu não tá pronto, não é o momento, tu não vai dar conta, fica onde tu tá viajando, não viaja, fica onde tu tá. E o inconsciente tá única e exclusivamente fazendo o papel dele de segurança. Gente, é normal, é natural, é assim que funciona. Se toda vez que tu for tomar uma decisão, tu esperar segurança pautar esta decisão, tu nunca vai tomar. A decisão é um desses pilares da mentalidade próspera. Por quê? Porque só toma decisão quem tem mentalidade forte. Porque tomar decisão pautado na insegurança, que é o que acontece todas as vezes, é uma decisão para gente forte. É uma decisão para quem tem peito. Por isso, prestem atenção como volta para o assunto que a frase que eu falei lá atrás. Por isso que querer é para todo mundo, decidir não. Querer é para todo mundo. Decidir não. Entendeu? Porque entre eu querer e eu decidir, vem todas essas pautas no meio do caminho, vem todos esses passos invisíveis, vem todas essas dificuldades inconscientes. E, gente, eu tô falando aqui de sistema nervoso central, tá? Fisiologia. Eu não tô criando uma tese. Quem é minha aluna do Fio sabe o que eu tô falando. Eu não estou criando uma tese sobre mudanças, eu tô dando a realidade que acontece de forma neural no nosso processo. Quem me disser aqui nesta live que toma a decisão sem medo, que dá o passo sem medo, que escolhe sem medo, desculpa o que eu vou trazer aqui, tá? Mas é mentira, gente. Porque é processo fisiológico, entenderam? Natural. Aninha, tem que se permitir pra mudança. Aninha, que saudade! E o que eu quero dizer sobre isso? Quando vocês deixam de tomar decisão esperando a segurança chegar, lá no fundo, tu sabe que ela não vai chegar. Lá no fundo, tu não toma sabendo que tu não quer tomar essa decisão. Talvez tu me diga, mentira, Mel, não é assim, eu quero tomar a decisão, mas eu tenho medo. Querer tomar a decisão com medo e não fazê-lo é tomar uma decisão. Quando tu não decide, tu já tá decidindo, entendeu? Quando tu diz não vou porque eu tenho medo, já é uma decisão. Então, o que eu quero trazer para vocês, essa clareza aqui? Querer, e isso voltando, né? Como a gente falou, quem fez as lives dos 21 dias de virtudes, lembra que a gente trouxe várias passagens bíblicas e tem várias que trazem essa informação, né?
que é o quê? Todo mundo quer, poucos fazem. Querer é fácil, gente. Querer todo mundo quer, eu quero, tu quer, qualquer um quer. E aí tanto se fala, né, em pagar o preço. Quantas vezes vocês já escutaram, né, na internet as pessoas dizendo, ah, mas tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. Porque pagar o preço é sobre isso. Pagar o preço é sobre dar peitaço no medo. Pagar o preço é dizer, eu vou fazer e eu vou fazer o que precisar ser feito. Pagar o preço é enfrentar a vida. Pagar o preço é dar o próximo passo. Pagar o preço é fazer tua decisão acontecer. E talvez muitos de vocês pensem, e eu já vou falar aqui o que a Lari botou, né, que é da procrastinação. O que acontece? Talvez muitos de vocês, só de pensar nisso, pensem, meu Deus, que trabalheira, eu não vou fazer, deixa como tá. Meu Deus, que canseira, eu não vou fazer, deixa como tá. E tá, gente, presta atenção aqui, ó. E tá tudo bem se. Tá tudo bem se a vida que tu vive hoje é a vida que tu quer pra ti. Cara, tá tudo certo. Então tem duas coisas que a gente precisa quebrar de padrão. Uma é achar que todo mundo no mundo tem que mudar, tem que dar passo, tem que fazer. Cara, se a vida que a pessoa vive, pra ela está ok, ela não tem que mudar. Segue o baile. Segue o baile. Agora, se a vida não está ok, por exemplo, não, a minha vida é ok, mas eu quero mais, a minha vida é ok, mas eu quero servir mais, minha vida é ok, mas eu quero fazer mais, a minha vida é ok, mas eu quero mais. Aí tu tem que fazer o enfrentamento. Porque quando tu sabe, e gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, presta atenção aqui. A live hoje, vamos lá, sobre um pilar, né, do guarda-chuva da mentalidade próspera, sobre decisão, sobre querer e decidir, mas eu quero que a gente abra um parênteses aqui, a gente já volta para esse assunto, mas é um braço do que a gente tem que falar agora, tá? Quando a gente faz esse movimento de eu vou dar o peitaço e seja o que Deus quiser, é tu tá colado numa fé, é tu tá colado numa certeza, gente, e escutem fé aqui como o que vocês acreditam, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu acredito em Deus, que eu sou católica, que eu olho por ele, que pra mim é isso, esse é o meu viés de fé, de força, mas cada um tem o seu, então peguem o que eu falo e usem sua essência, tá? Se não fizer sentido pra vocês a minha fala, peguem a essência do que eu tô trazendo. Olha só, quando tu entende, e gente, isso aqui é importantíssimo, quando tu entende que a abundância tá ali fora, tá ali, a abundância tá aqui, a abundância tá ali onde vocês estão, a abundância tá na porta da casa de vocês, da porta para fora, a abundância, o mundo, presta atenção aqui, o mundo é abundante, o mundo é abundante. O povo brasileiro, eu tenho muitas alunas em Portugal e na Itália, muitas delas estão aqui. O povo brasileiro, gente, tem um problema muito sério com escassez. Muito sério. E é completamente compreensível. Quem colonizou, aí a gente entra na história, né? Quem colonizou o Brasil foram pessoas que saíram fugidas, foram pessoas que foram expatriadas, foram pessoas, enfim, tá? Vieram com escassez, vieram com necessidade, vieram passando fome, vieram perdendo seus filhos no meio da navegação, tiveram que jogar crianças no mar. Nós temos uma história muito sofrida, nós temos uma história de antepassados muito dolorosa, nós temos uma história muito difícil. Então, o povo brasileiro teve a escravidão, gente, o povo brasileiro tem uma situação muito grande, muito séria, muito forte com a escassez, né? E vem da nossa história. O povo brasileiro tem aquela sensação de quando, e assim, ó, me corrijam se eu estiver errada, quando alguém tá num nível de abundância maior, num primeiro momento de questionar, num primeiro momento de apontar dedo, num primeiro momento de ficar mal com aquilo,
E eu quero que vocês entendam que muitas vezes isso é respaldo, resposta, reflexo de tudo isso que o nosso povo viveu, tá? Quando eu trago isso, qual é a clareza que eu quero trazer para vocês? A gente tem uma energia de escassez aqui, desde a colonização, desde a descoberta do nosso povo, desde a escravidão, desde dos nossos, não tô falando muito longe, dos nossos avós, quem ali de onde eu, mais ou menos da região ali da Serra, por exemplo, que trabalhavam na colônia, que tinham limitações de tudo. Eu lembro do meu pai falar que assim, quando eles eram pequenos, e eles adoravam, que não sei se todo mundo vai entender o que eu tô falando, mas chimia, né? Adoravam chimia pra passar no pão, que deve ser chamado ali de, não sei o que vocês chamam em outro lugar do país, né? Mas, e aí o que acontece? Eles tinham aquilo e era uma vez por mês que tinha aquilo pra comer. Então, o que eu quero? Isso, né, um exemplo. Então, a escassez, ela sempre foi muito forte no nosso povo em função da nossa cultura, da nossa história. O que isso acontece? O que acaba acontecendo? A gente esquece, vivendo tudo que se viveu, a gente esquece que a abundância tá ali fora. A gente esquece que é só ir ali buscar. A gente esquece que a gente pode ter muito, muito de tudo. E que eu ter muito de tudo não invalida quem tá aqui comigo. Não invalida que a Neuzinha tenha, que a Grace tenha, que a Regiane tenha, que a Vani tenha. Não invalida. Tá ali fora. Gente, eu tenho muitas coisas, tenho. Eu tenho, talvez vocês pensem, tá, mas tu já não tem. Tenho muitas coisas que muita gente não tem e tá tudo bem. Mas eu quero mais. Eu quero e eu vou buscar. E por que eu quero mais e por que eu vou buscar? Porque quando eu vou, quando eu busco, quando eu faço mais, eu sirvo de força para muita gente que tá comigo. Eu trago muita gente comigo. Então, eu realizo os meus sonhos da minha família, eu ajudo um monte de gente a realizar os seus sonhos, eu ajudo quem trabalha comigo, eu ajudo quem tá vindo. Então, o que eu quero trazer pra vocês, essa clareza? Quando tu busca abundância, tu não busca só pra ti. Quando alguém diz assim, nossa, mas pra que mais? Isso é pensamento de escassez. Nossa, mas pra que isso? Pensamento de escassez. Quando tu toma uma decisão de ir atrás e querer mais, quem trouxe essa sensação de por que mais, se já tem suficiente, isso é pensamento de escassez. Porque quando tu entende que quanto mais tu buscar na abundância que tá ali fora, no mundo, mais pessoas tu ajuda, mais pessoas tu traz, mais pessoas crescem contigo, tu destrava esse decidir, tu destrava esse dar o passo, tu sai do querer, porque tu entendeu que tá ali. É fácil? Não. Em algum momento eu falei aqui que é fácil? Não. Mas é o movimento que se faz no processo. É o movimento que precisa ser feito pra gente pegar tudo isso que é da gente, porque é da gente. O que a Ruby botou aqui? Tomei a decisão, fiz minha inscrição na imersão. Vou com medo mesmo fazer uma viagem só pela primeira vez na vida. Ruby, de onde tu é? Me conta. Ó, a Ruby vai pro nosso evento presencial no Rio Grande do Sul. Que lindo! Vai fazer uma viagem sozinha. Ruby, vem. Vai ser incrível. A gente vai estar numa egrégora. Gente, vai ter gente do país inteiro. Vai ser a coisa mais linda desta vida, tá? Todos os dias vem o medo, mas ele não me paralisa. Ó, Vani, muitas vezes julgamos o outro ou tentamos encontrar o porquê o outro tem mais que eu, vem das crenças que a nossa família passa. Exatamente. Simples, né? Chimia de ovo, diz a Neuzinha. A Dani, bom dia, Mel, te escutando no caminho pra Caxias. Faz muito sentido, oh, que coisa boa. Olha a Ruby. Gente, olha aqui. A Ruby está indo, vai sair de Fortaleza, no Ceará. Vai para o Rio Grande do Sul participar da nossa imersão presencial. Olha aqui, eu vou pegar esse exemplo. Ruby, me dá licença. Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo
vai fazer muito sentido para muita gente, vocês vão entender. Eu quero que vocês peguem esse exemplo e coloquem para a vida de vocês. A Ruby tomou uma decisão de estar no evento presencial, no evento Prosperar, onde vai ser um evento presencial comigo, de alto impacto, onde a gente vai quebrar crenças, onde a gente tem dinâmicas sistêmicas, dinâmicas de alto impacto. É um fim de semana transformador, tá? A Ruby vai sair, tomou a decisão de sair de Fortaleza, no Ceará, viajar sozinha até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? Isso é querer enfrentar o medo, porque ela falou que vai ser a primeira vez que ela vai viajar sozinha e tomar a decisão, tá? Tem gente que está no Rio Grande do Sul, em cidade a 1 hora. Tem gente que está em cidade a 2 horas de lá e diz o quê? Não vou porque é longe. Não vou porque... Ou tá num outro estado, não vou porque o aéreo tá muito caro. Pega um ônibus. Eu viajei de ônibus para fazer cursos e imersões. Gente, esqueci a quantidade de vezes de passar a noite dormindo no ônibus e no outro dia chegar na imersão. Então, toda vez que a gente coloca um empecilho, né? O voo de avião tá R$1.000, o ônibus tá 290. É de ônibus. Qual o problema? Só que tudo acaba sendo empecilho, tudo acaba sendo desculpa, tudo acaba sendo o motivador para não fazer. E aí, eu fico aonde? Na seara do eu quero. Eu faço? Não. Eu enfrento? Não. Anabel, quem quer faz acontecer. Neuzinha foi de Santa Catarina a Porto Alegre de ônibus. Queria fazer, queria estar lá. Então, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. A Deni, quantas noites em ônibus para ir fazer as formações, né, Mel? Meu Deus, a Deni, quantas? A Deni aqui, pra gente fazer todas as formações que a gente tem, gente. Ônibus, noites de ônibus. Hotel mais barato que tinha. Levava comida de casa, pelo amor de Deus. Qual o demérito disso, gente? Nenhum. Bom dia, Pati. Bom dia agora e depois tem boa tarde juntas, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é, quando a gente fala de decisão, a gente tem que ter clareza de alguns pontos. A decisão, ela é um pilar extremamente importante, extremamente forte da mentalidade próspera, só que esta decisão, ela precisa estar pautada em coisas que às vezes são invisíveis. Por que que eu estou procrastinando? Mel, me socorre, por que que eu estou procrastinando? E aí, Lari, que a gente escreveu antes, né? Por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente tem insegurança, porque sair de onde a gente tá é muito doloroso, a gente é muito enraizado, por mais que a gente queira dar o passo, chegar num outro patamar, fazer um outro movimento, enfrentar uma outra realidade, dar certo, poder fazer coisas está muito relacionado com as permissões que a gente se dá, com o merecimento que a gente se tem, com a forma que a gente vê a abundância na vida. Olha só. Quando a gente não tem um fortalecimento interno, gente, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas. Tava conversando com uma mentorada essa semana, né? E foi muito... Essa semana foi ontem, no caso, né? Foi ontem de manhã. E a gente chegou com uma conclusão muito legal, que são análises que se tu tá sozinho na caminhada, tu não percebe. A fala dela foi assim: Mel, eu preciso conversar contigo porque novembro eu faturei X, dezembro eu faturei Y, e eu fiz tudo que tinha que ser feito. E este mês de janeiro, a fala dela foi muito engraçada.
Ela disse, eu fui uma sem vergonha com o meu negócio. Ela disse, eu fui uma jaguara com o meu negócio. Porque eu não fiz nada. Nada que a gente combinou. Ela falou, eu não fiz nada que a gente organizou. Eu não fiz nada que a gente montou juntas. Olha a clareza dela. Olha a clareza. E depois eu quero que vocês escutem se isso não é mentalidade. Eu achei incrível, tá? E ela me disse, e eu faturei um valor que não foi ruim, então assim, deixa eu só pra trazer números pra vocês. Em novembro ela tinha faturado 4,5, se eu não me engano, dezembro foi 4.800 e janeiro foi 3 e pouco. E ela disse assim, o faturamento caiu porque eu não fiz nada. E eu estava muito feliz porque dezembro eu faturei um pouco mais que novembro, mas eu trabalhei só 15 dias. Significa que se em janeiro eu tivesse trabalhado e feito o que a gente tinha combinado, meu faturamento ia aumentar muito, mas eu não fiz nada. E aí nós estávamos conversando sobre por que ela não fez nada. Gente, e eu disse pra ela, olha só, eu vou te trazer uma clareza e aí vem a importância de ter alguém contigo, né? Porque senão, se tu não tem ninguém contigo, o que tu vai fazer? Desanimar, ai, deu menos, não deu certo, não deu bom, pá, muda. E eu disse pra ela, eu vou te trazer, vamos conversar sobre, vamos tentar entender qual é a clareza disso. O pai dela tem uma empresa e aí ela passou o mês inteiro ajudando na empresa do pai, esqueceu o negócio dela, tá? Gente, pensa comigo aqui. Quantas pessoas vocês já conheceram? Me escreve pra mim para mim saber se eu não tô criando viajando aqui. Eu tenho certeza que todo mundo já conhece. Quem conhece uma pessoa que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo? Quem faturou muito já e não consegue mais? Quem fez meses de faturamento ótimo, 2, 3 meses depois caiu, não fez mais faturamento? Quem estava fazendo ações, estava dando muito certo, daqui a pouco vem a procrastinação, não faz mais. Todo mundo conhece alguém assim. Ó, João acordou. Todo mundo conhece alguém assim. É ou não é? Conhecem ou não? Conhecem, né? Gente, olha só, muitas vezes, e agora vai fazer sentido para muita gente, principalmente da área das terapias, da área da saúde, tá? Com o que eu vou trazer. Ó, a Paty sim, Neuzinha sim, a Ruby sim, a Vânia, eu fiz muito isso, meses que ganhava mais, saía gastando em bobagens, e isso, ó, gente, todo mundo conhece, tá? Presta atenção o que acontece aqui. Gente, estas permissões que a gente não se dá, tá? Por quê? Porque muitas vezes esta pessoa é quem? É a pessoa que ajuda todo mundo. Presta atenção aqui. É a pessoa que ajuda todo mundo, é a pessoa que é o pilar forte, às vezes, da família, é a pessoa que sempre tem um conselho bom, é uma pessoa que sempre resolve o problema das outras, é a pessoa que sempre é chamada para ajudar. Talvez vocês estejam pensando, tá, o que tem a ver uma coisa com outra? É a pessoa que geralmente que serve, então por isso que eu falei que terapeutas e profissionais da saúde, na grande maioria das vezes, estão aqui, né? Por que se fala, terapeuta não ganha dinheiro, não faz dinheiro, profissional da saúde não dá dinheiro? Presta atenção no que eu tô trazendo aqui, essa clareza que eu tô trazendo pra vocês. Como essa pessoa é a pessoa que ajuda, que resolve, proativa, é a pessoa da família que vai lá e que vai resolver quando precisa, e que quando os pacientes precisam é ela que ajuda, e que quando não sei o que é ela que resolve, o que o sistema inconsciente dela entende? Que se ela fizer muito dinheiro, esse dinheiro não vai ser só dela. Esse dinheiro vai servir para resolver os problemas financeiros da família. Esse dinheiro vai servir para ajudar os outros. Inconsciente, gente. E eu não tô falando de uma ajuda consciente, tá? Não tô falando de uma ajuda consciente, não.
Eu tô falando de um processo inconsciente. Oi! Tem gente dando oi aqui. Oi! Oi! Entende? Então, o que acontece no meio deste processo? O processo de eu não ter faz com que eu não precise assumir mais esta responsabilidade. Eu não ter faz com que eu não precise resolver mais este problema da minha família ou resolver mais este problema de alguém que vai me perguntar, me pedir, não vai, entendem? E aí a gente faz o quê? Faz e para de fazer. Tu volta, é um vínculo tão forte, tu tem um pacto com a falta, tu tem um pacto com a escassez. Tu tem um pacto, são pessoas, quantas pessoas vocês já viram que é dedicada, inteligente, estudiosa, que é boa gente, que é legal e que não prospera? Gente, ser gente boa, ser estudioso, ser dedicado, não é sinônimo de prosperidade. Não é sinônimo de sucesso. É uma pena escutar isso, mas é a verdade. Não é sinônimo. E por quê? Porque as permissões, na grande maioria das vezes, não estão prontas para acontecer. A Lari, af. Entendem? Se eu entender que eu vou ter mais isso para responsabilizar, é melhor não ter. Vocês já ouviram alguém falar assim, ó? Se vocês já ouviram alguém falar assim, ou vocês já pensaram em algum momento alguém que fala assim, eu não vou... Se eu tiver muito dinheiro, vão me pedir emprestado. Quem já escutou isso? Ah, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter que emprestar para todo mundo. Vou ter que emprestar para minha família. Vou ter que não sei o que, não sei o que. Isso é pensamento que tá colado na escassez. Por quê? Porque é a forma de tu pertencer à família ainda, não sair daquela seara e não se responsabilizar financeiramente pelos outros. Então é melhor tu não ter. Então, gente, muitas vezes a gente tem este pacto tão enraizado que a gente faz. Tu vê pessoas que fazem dinheiro e perdem. Fazem dinheiro e perdem. Fazem, recuam. E aí a gente trazendo essa clareza, ela falou, é isso. Eu falei, então pronto. Vamos dar este passo. É extremamente difícil, não é fácil, gente. Lili, bom dia! Não é fácil. Só que precisa ser uma decisão. Precisa ser enfrentamento. E como quebrar isso, Lari? De forma, lembra que a gente sempre fala consciente ativo. Consciente ativo o tempo inteiro. Eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Tá difícil, o que eu vou lá? Eu enfrento, trago clareza, eu não tô fazendo por isso, eu vou lá fazer. Eu tô aqui, tô procrastinando lavar essa garrafa, um exemplo. Tô procrastinando lavar essa garrafa. E eu sei que essa garrafa está vinculada às minhas crenças, àquilo que eu tô vinculada, àquilo que eu não tô fazendo. Então eu vou lá lavar essa garrafa agora. Um passo por vez. Um passo por vez. Agora, a gente precisa dar esse passo. É um passo por vez, mas é um passo de quebra de padrão cada vez que a gente faz. O que a Neuzinha trouxe? Meu Deus, eu quando fizemos muito dinheiro, eu tinha a sensação que a minha vida seria o caos. E no inconsciente eu tenho certeza que eu desejei voltar para a escassez. Claro, Neuzinha, claro, é um pacto, né? De pertencimento. Ah, Ruby, eu estou fazendo isso, um passo de cada vez, Ruby. Então, a gente trazer clareza para isso ajuda a tomarmos a decisão. Por quê? Porque se tu não tem clareza disso,
Ô, meu amor, que saudade, Rê! A gente não ter clareza disso vai fazer com que a gente não tome a decisão. Por quê? Porque se eu tomar a decisão, eu posso dar certo. Desculpa o palavreado que eu vou usar agora. É foda pensar isso, né? É ou não é? Mas é real. É foda pensar isso, gente, mas é. Não tomo a decisão porque eu posso dar certo. E se eu der certo, eu preciso me responsabilizar por muitas coisas, por muitas pessoas, por muita gente. E aí eu travo a minha prosperidade em prol da não decisão dos outros, porque se os outros quisessem, eles também tinham decidido fazer. Se os outros quisessem, eles também tinham dado passo. Mas eles não fazem. Por quê? Porque tem alguém que faz, ou porque eles não querem e tá tudo bem. Só que isso tem que ser uma clareza minha. E essa é a diferença, gente, entre tu querer e tu decidir. Querer todo mundo quer. Querer todo mundo quer. Fazer são para poucos. Por quê? Porque a gente tem que romper esse processo. Fazer é para poucos porque a gente tem que quebrar esse padrão. Fazer é para poucos porque a gente tem que dar esse pulo, dar esse passo. Então é isso que é importante. A gente conseguir olhar para esse processo, a gente conseguir entender por que não. Por que eu não estou fazendo? Por que eu estou procrastinando? E isso é o que acontece entre este ponto de querer e este ponto de decidir. É nessa caminhada que as coisas acontecem. E eu tenho que ter essa clareza, esse processo ativo o tempo inteiro. Porque eu não estou fazendo, porque eu não estou agilizando os meus processos, porque que eu não estou dando passo, porque que eu estou recuando, por que eu não tomei essa decisão ainda. Quando tu pensar isso, por que eu não tomei a decisão, isso é vida real, tá? Ó. Por que eu não tomei a decisão ainda? A resposta vai ser o quê? Um monte de historinha que tu te conta. A resposta vai ser porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque meu marido não me apoia, porque eu tenho medo, por quê? E tu sabe que tudo isso é história que tu te conta. História. Por quê? Porque tu não entendeu ainda que a abundância tá ali e tu tem que buscar. Porque tu não entendeu ainda que tu tem que subir, que tu tem que dar o passo. Anaia, caindo muitas fichas, entendi que o meu procrastinar é para não ser vista. Óbvio. Claro, porque ser vista é ser exposta, julgada, criticada. É isso que vem na nossa cabeça. A gente nunca pensa assim, ser vista é levar minha voz para o mundo, é ajudar muitas pessoas, é que as pessoas me escutem, é deixar meu legado, né? Então, procrastinar é uma forma de não dar certo. É uma desculpa, é um nome bonito que a gente deu ultimamente para não fazer o que tem que ser feito para dar certo. Porque é medo de dar certo, gente. Quantas vezes eu falei aqui pra vocês, o medo de vocês não é dar errado. O medo de vocês é dar certo. Porque quando tu dá certo, se tu é aquela pessoa que ajuda todo mundo, que serve todo mundo, que é sempre chamada pra resolver, tu vai ter que ter mais esse fardo. Então, o que tu pensa? Tu faz o pacto com a escassez e tu fala, não, aqui tá bom. Já tô exausta demais com isso, tá tudo bem aqui. E tu fica. Então, a clareza que eu quero trazer pra vocês é, querer todo mundo quer. Decidir é para poucos. Não esperem a hora certa, não esperem o momento exato, não esperem a hora de dar o passo, não esperem estar pronta, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Olha aqui, Anezinha, eu e a Suelen fizemos a live sábado sobre o método e pasmem, as duas ficaram moídas sábado e domingo, viu? Por quê? Exaustão. O medo de dar certo. Viu? Medo de dar certo. Então é essa clareza que eu quero trazer para vocês hoje. É isso que eu quero que vocês pensem. É isso que eu quero que vocês olhem. É isso que eu quero que vocês percebam. Por que é que vocês não estão decidindo as coisas? Por que é que vocês não estão fazendo? Por que é que vocês estão procrastinando?
Porque vocês não entenderam ainda que podem ser extremamente abundantes. Mel, eu já entendi isso. Talvez só no consciente. O inconsciente tá lutando ainda para ficar onde tá. Porque tem esse pacto com a escassez, esse pacto com o medo de ter que assumir mais coisas no meio do caminho. E se tu é a pessoa que já tem um monte de coisa para assumir, tudo que tu não quer é isso, né? Tudo que tu não quer é o quê? Mais isso. Mais esse processo. Mais essa responsabilidade. Então, se eu não tomar a minha decisão, se a minha vida não for abundante, se eu não fizer muito dinheiro, se eu não tiver tudo isso, eu não preciso me responsabilizar por mais isso. Então, eu prefiro ficar onde eu tô. Mas eu sei que eu posso mais. Mas eu sei que eu mereço mais. Mas eu sei que a vida é abundante e eu não tô tomando a decisão. Olha o que acontece dentro da nossa cabeça. Olha essa dualidade. É uma luta interna. É uma luta interna. Eu falei pra vocês na última live, não falei, que a gente tá num momento da nossa empresa de romper uma bolha para fazer um outro crescimento. E por várias vezes eu pensei, por que dar esse passo? Se do tamanho que a nossa empresa tá, ela tá bem. Se como a gente tá tudo bem. Olha o meu pensamento. No momento em que esse pensamento vem, eu falei, para, Melina, para. Tu tá querendo te poupar. Tu está querendo te poupar. E tu não veio pra essa vida pra se poupar, não. Vambora. A gente chora e dá o passo. Não é? A gente chora, se descabela, mas dá o passo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não se poupem. Sabe? Não se poupem de sofrer, não se poupem de dar o passo, de ter que fazer. Não tenham pena de si. Não tenham pena de dar o... Vai, arrisca. Ai, meu, mas eu não tenho tempo agora. Tem, sim. Dorme mais tarde e acorda mais cedo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem, sim. Para de gastar na Shopee, no iFood. Ah, mas eu não tenho ninguém que me apoia. Ninguém te deve nada, a vida é tua. Gente, são verdades difíceis de escutar, mas elas são verdades. Por mais que elas sejam difíceis de escutar, elas são verdades. Eu escuto gente me dizer que não tem, vou dar exemplos aqui, que não tem dinheiro de pagar, por exemplo, uma parcela do método Forfio de R$300, mas se somar ali o gasto com iFood e com Shopee, dá mais que isso no mês. Eu conheço. A Lari, às vezes precisa de um balde, na verdade. Né? Eu conheço gente que diz que não tem tempo, mas que fica rodando no Instagram e assistindo Big Brother. Eu não tô aqui criticando, gente. Eu tô trazendo clareza. Tem gente que tá me dizendo aqui, por exemplo, que eu escuto dizer que não tem tempo porque tem filho. E eu quero falar só uma coisa sobre isso. Os filhos, eles não podem ser uma desculpa. Eles precisam ser um motivo, tá? E eu quero que vocês não coloquem esse fardo no colo do filho de vocês. Vocês imaginem se essa criança, quando for maior, escutem isso, vê como soa isso pra vocês. Essa criança maior pensando assim: a minha mãe não fez o que tinha que ser feito por culpa minha. O meu pai não fez o que tinha que ser feito por culpa minha. Oi? Gente, se vocês não fazem é porque vocês não querem. Não digam nunca mais na vida de vocês que é por culpa dos filhos. Que é porque, eu tenho filho, eu não consigo. Nunca mais diga isso. Diga então, eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque eu não me organizei. Eu não fiz. Assuma isso, mas não coloca isso na conta das crianças. Eu não fiz porque eu tinha que cuidar dos filhos, porque... Mel, mas é a realidade. Tudo bem, pode ser a realidade. Mas as crianças não precisam... Porque, gente, criança tem espelhamento fisiológico com a mãe. Tudo que tu fala e que tu pensa, ele reverbera. Toda vez que tu fala, eu não faço porque eu tenho ele pra cuidar, eu não faço porque eu tenho filho e não tenho tempo, vocês acham que eles não entendem isso? Vocês acham que eles não reverberam esse processo? Claro que sim. E qual é a sensação? De que a criança, eu não deixo a minha mãe fazer o que tem que fazer. Mel, ele não tem a consciência, mas ele sente.
Então nunca mais repitam isso. Assumam, como adultas assumam. Não fiz porque eu não quis, não fiz porque eu tinha medo, não fiz porque eu tinha insegurança, não fiz porque eu não me organizei. O que for, mas nunca porque eles não deixaram. Então, gente, decisão é algo extremamente delicado, porque não é só querer. Mas eu nunca vi alguém que tomou a decisão e assumiu essa decisão dar errado. Nunca. O que acontece? Percalços. Bom, vai acontecer. Lembra que eu digo, vai dar errado antes de dar certo. Vai dar errado antes de dar certo. Entende? Que é o quê? Vai dar um problema, vai tipo sair como tu não quis. O segredo está em só continua, não para. Ó, Ali botou aqui, verdade, eu sempre achei que era o problema da minha mãe. Olha isso, gente, crianças escutam, crianças sentem. Oh, meu amor, me colocou que forte. É isso, é forte e é verdadeiro. As crianças escutam e elas sentem tudo, gente. Não coloquem na conta delas isso. Grazi, os sonhos dos seus filhos estão no próximo passo. Pronto, isso. E é aquilo que eu sempre falo. Gente, os sonhos dos seus filhos, da sua família, os teus sonhos merecem a tua disciplina, poxa. Se os teus sonhos não merecerem a tua disciplina, o que vai merecer? Não dá, gente. Caramba. Então, não recuem, não parem, tomem a decisão com dor, com força. Vai suar, vai. A gente não veio para esse mundo para viver no hedonismo, no prazer eterno. Ah, eu só quero prazer, eu só quero leveza. Não existe. A vida é feita de movimentos, é picos e vales, picos e vales. Essa é a vida. Momentos de pico e momentos de vales. Tudo passa. Os momentos bons passam, os ruins passam. Essa é a vida. Essa é a vida. É aprender a lidar com os picos e vales. Quando a gente entende que a vida vai ser feita de caos e ordem o tempo inteiro, quem conhece Yin e Yang? Essa é a essência. Dentro do o branco e o preto, né, gente? Do pretinho tem a bolinha branca, do branquinho tem a bolinha preta. Lembra Yin e Yang? O que isso mostra? Dentro do caos, tu vai ter uma ponta de ordem, do teu consciente dizendo calma, isso vai passar. E da ordem vai ter uma pontinha de caos te dizendo a mesma coisa, isso vai passar. Ou seja, a ordem tu não vai viver na ordem e tu também não vai viver no caos. Quando tu entender que caos e ordem andam juntos, que picos e vales é a nossa vida, tu vai pra vida, tu vai pro enfrentamento, porque tu vai entender que vai dar certo e vai dar errado. Que vai ser forte e vai ser fraco, que vai ser difícil e que vai ser fácil o tempo inteiro, um bolo só. Mas tem que ter essa clareza, tem que ter essa vontade, tem que ir pra vida e tem que dar o passo. Vai ter medo, vai ter insegurança. O que eu mais escuto, vou dar um exemplo pra vocês, o que eu mais escuto quando a pessoa vai decidir entrar na mentoria, por exemplo. Mel, eu tenho medo de não dar conta. E aí eu pergunto, medo de não dar conta do quê? E a resposta é de pagar. Olha o pacto de escassez. Olha o pacto de escassez. Por quê? Porque se tu entrar e fizer o que tem que ser feito, tu vai pagar. Só que isso já é uma prévia da desculpa que tu vai se dar caso tu não consiga. Ou a prévia da desculpa para não ter que dar o passo, para não ter que entrar em contato com a tua vida abundante. Por quê? Porque tem o pacto com a escassez. Anabel, tudo flui no equilíbrio, a própria linha de vida, é melhor que não seja reta. Exatamente. Então, gente, hoje eu quis trazer essa clareza para vocês, que querer é diferente de decidir. Oh, meu amor, Lari, maravilhosa, que tá de aniversário amanhã. Contei.
sabe? Então é isso, é a clareza, gente, de saber que chega, rompe essa porcaria desse pacto com a escassez que vocês têm. Para com isso. Eu demorei muito tempo, gente, pra perceber isso. Eu demorei muito tempo. Não demorem o tempo que eu demorei. Vocês não precisam, é porque eu tô aqui falando. Ninguém me falou isso. Eu dava 2 passos pra frente, 3 pra trás, por medo de romper a bolha. Rompam a bolha, pelo amor de Deus. Façam o movimento de vocês. Saiam do processo. Decidam, deem o passo. E aqui, gente, fica o pedido para vocês. Quinta-feira teremos mais uma live dos pilares da mentalidade próspera. Peguem essa live que fala sobre decisão. Mandem para as pessoas. Curtam, comentem o maior insight. Assim a gente faz com que o nosso conteúdo vá para mais pessoas. Isso faz com que a gente mantenha esse equilíbrio, mais pessoas escutem, mais pessoas entendam que podem ser prósperas nessa vida, nesse mundo. Chega de escassez. Nós trazemos esta memória de escassez por todo o nosso processo cultural. Chega desta palhaçada. Entenderam? Chega desta palhaçada, acabou. Assumam a vida de vocês, a abundância tá ali fora. E eu deixo 2 convites para quem quiser. Fica 2 convites do fundo do meu coração. A Imersão Prosperar, que é nosso evento presencial em Caxias do Sul, que vai ser dia 29 e 30 de março. E vai ser 2 dias de imersão incrível para quebrar isso na prática, de alto impacto, de vivências sistêmicas comigo, né? A gente vai se abraçar muito lá, né? Tá, eu tô muito feliz. Eu tava olhando ontem, gente, vai gente de tudo, que vai vir gente de tudo que é lugar do país. Brasília, São Paulo, Recife, Ceará, como a Ruby trouxe para nós aqui, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná. Então, gente, façam o movimento de vocês. Quem quiser, quem quiser, escreve no direct para mim, a gente conversa sobre isso. E fica um outro convite. Quem entender que é o momento de dar o próximo passo, estar na mentoria, né, para buscar essa prosperidade, romper esses padrões, me escreve no direct que a gente conversa. Mel, eu não sei se é meu momento. Eu converso com vocês. Ontem conversei com uma menina e a gente chegou à conclusão de que não era o momento dela. Falar comigo não vai fazer com que vocês tenham que entrar. Pelo contrário, gente, eu avalio se é o momento ou não. Então, quem quiser dar esse passo, os convites ficam feitos aqui. Vani, Caxias vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. A gente vai... Gente, a gente já tem quase 80% dos ingressos vendidos. E esse evento vai ser fim do mês que vem. Olha que maravilhoso que vai ser. Então, fica o convite, gente. Me chamem no direct, a gente conversa. Deem o passo de vocês. Mel, eu quero dar o passo, mas eu tenho medo. Vem comigo. Eu tô contigo, eu vou te dar mão. Tá? E quinta, mesmo horário, mesmo bate local. Aqui às 7 horas, pra gente falar mais um pouquinho sobre os pilares da mentalidade próspera. Combinado, meus amores? Foi bom? Gostaram? Ruby, tu comprou o ingresso VIP? Então a gente vai ter, vou contar aqui, um jantar maravilhoso juntas. Vai ser um jantar lindo, com uma mentoria linda. Que linda! Combinado, gente? Fiquem bem. Quinta eu vejo vocês aqui, recebam o meu abraço de todo o meu coração.